Nós acreditamos que Adão, o primeiro homem nessa terra, foi um dos profetas. Depois dele nós tivemos Noé, tivemos Abraão, até chegar ao ponto de vir a essa terra Jesus Cristo. Quando Cristo estava na terra, ele organizou uma igreja. A sua organização foi constituída por 12 apóstolos. Com a sua morte, esses apóstolos deixaram de manter a igreja e houve um período de João até os nossos dias, um período de grande afastamento da verdade. Nós podemos ver isso historicamente com a época de trevas, onde a humanidade sofreu muito com a Inquisição e outros problemas que existiram. No ano de 1820, um jovem muito bem intencionado, de nome Joseph Smith, um jovem sem muitas influências do mundo, um fazendeiro, humilde jovem, vivia numa cidade de Vermont, e ele tinha um grande desejo de saber onde encontrar a verdade. E por quê? Na sua localidade havia 4 igrejas que diziam professar ter a verdade. Nesse meio de grande confusão, buscando saber qual daquelas igrejas professavam ter a verdade, ele leu na Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 5: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, não duvidando. E foi isso que ele fez. Ele foi a um bosque, ajoelhou-se, perguntou a Deus. E nós acreditamos, eu acredito, que naquela manhã de primavera, Deus e Jesus Cristo apareceram a esse jovem e mostraram para ele onde estava a verdade. Nesse exato momento, foi-lhe mostrado um local onde havia um registro escrito em placas de ouro da história da vinda de Cristo aqui nas Américas. Esse registro foi traduzido, o que originou o Livro de Mórmon, um outro testemunho de Jesus Cristo. Daí a origem do apelido que nós recebemos de Mormons, porque temos o Livro de Mórmon, um outro testemunho de Jesus Cristo aqui nas Américas. Daí, Joseph foi o nosso primeiro profeta, o profeta da restauração. Após dele, vieram outros profetas. E hoje temos um profeta vivo, que fala com Deus. Seu nome, Thomas S. Monson. A igreja, ela chegou ao Brasil em 1935 e ela se instalou no sul do país, no estado de Santa Catarina, e aos poucos ela foi ocupando todo o Brasil. E em 1960, os primeiros missionários chegaram aqui em Recife, no início do ano de 1960. Nós acreditamos que Deus é um, Jesus Cristo é outro e que o Espírito Santo é outro. 3 pessoas separadas e distintas. Nós acreditamos também que a glória de Deus é a inteligência e que o indivíduo precisa então cultivar os seus dons e talentos recebidos nessa terra para que possa então ter o seu potencial bem desenvolvido aqui nessa terra. Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias,
o indivíduo precisa conhecer o Salvador Jesus Cristo de acordo com o que está escrito nas Escrituras. À medida que ele tem esse conhecimento, ele então assume a sua crença em Cristo mediante o batismo, que é realizado por imersão. Depois que ele recebe esse batismo, ele então recebe a confirmação do Espírito Santo. Depois dessa confirmação, então, ele é um autêntico discípulo de Cristo. E na sua trajetória, a sua comunicação com Deus é feita por meio de oração pessoal. Oração essa que ele desenvolve num relacionamento íntimo com seu Criador. Ele não usa de vãs repetições, é um contato genuíno e sincero dele com a divindade. Uma vez por mês, o fiel seguidor de Cristo deve fazer um jejum. Nós acreditamos que o jejum deve ser abstinência durante 24 horas, uma vez por semana, aos domingos, em horários que alternam-se pela manhã ou à tarde. Os santos dos últimos dias vão a um local que nós chamamos de capela. Alguns denominam de outras formas, mas é um local de reuniões. Lá ele participa do sacramento, que é o pão e a água, o símbolo do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, relembrando o que aconteceu com Cristo, de modo que durante a semana ele possa então renovar essa sua relação com Cristo e ter uma vida melhor. Nós acreditamos que para estabelecer esse vínculo com um autêntico cristão, ele deve prestar serviços. Serviços esses na sua própria família, ajudando sua mãe, ajudando seu pai, ajudando seus familiares, idosos, e na comunidade. Então nós temos um programa que regularmente tem uma penetração no Brasil de grande extensão, que é um programa chamado Mãos que Ajuda, onde nós prestamos serviços à comunidade. E milhares de brasileiros auxiliam o seu próximo em projetos filantrópicos e projetos de benefício para a sociedade. A igreja achou por bem ajudar as pessoas a se tornarem autossuficientes. Então ela destinou esse espaço, que foi usado inicialmente como capela, e hoje é usada como um centro de serviços de emprego, para ajudar as pessoas a encontrarem um trabalho, se tornarem autossuficientes através da educação, do emprego e do negócio próprio. Quando Jesus Cristo esteve aqui na Terra, ele comissionou seus apóstolos a irem de 2 em 2 ao redor do mundo, espalhando as suas boas novas. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, do mesmo modo que Pedro, Paulo, Tiago e outros apóstolos saíram pelo mundo fazendo o trabalho de evangelização, o que nós chamamos de pregação da Boa Nova, hoje, na atualidade, nós temos rapazes e moças na idade de 19 a 25 anos que, por seus princípios, acreditam nesse modelo. Eles vão então ao mundo pregar essa Boa Nova. Eles não recebem nada, eles juntam seus recursos
e com seus próprios recursos pagam suas missões. Durante 2 anos da sua vida, os rapazes, e 1 ano e meio as moças. A gente sempre anda em 2 e nós íamos nas ruas, nas casas, falar com as pessoas sobre o Evangelho restaurado de Jesus Cristo aqui na nossa vida. Esses 2 anos foram uma experiência muito boa para mim. Como foi falado, nós juntamos dinheiro para ir. Então, é um sacrifício para a gente, mas eu sei que isso foi um sacrifício muito bom pela mudança que eu vi nas pessoas, que eu tive a capacidade de ensiná-las. Na igreja, nós todas como mulheres, a partir de 18 anos acima, nós pertencemos a uma organização que se chama Sociedade de Socorro. É a organização de mulheres mais antiga mundialmente, ainda em existência. Foi fundada em março de 1842. Dentre essa organização, nós nos dividimos como mulheres e cuidamos de uma outra organização que se chama Organização da Primária, que cuida das crianças de 1 ano e meio até completarem 12 anos. Com 12 anos, as crianças se dividem em Organização das Moças, da qual eu cuido, que são moças de 12 a 18 anos, e os rapazes de 12 a 18 anos pertencem à Organização dos Rapazes. Então, nós temos funções todas essas 3 organizações, na primária, na Organização das Moças e na Sociedade de Socorro. E nessas organizações, nós somos incentivadas e somos também ensinadas como podemos exercer a nossa função como mulher, como esposa e como mãe, né? Ao cuidar das crianças, ao ajudar as jovens e ao pertencer à organização da Sociedade de Socorro, né? Somos incentivadas também e ensinadas através de nossos líderes do sacerdócio e das autoridades gerais da igreja que nós precisamos adquirir uma formação, né? Uma formação secular, universidade, ter o conhecimento necessário para que tenhamos uma profissão. Eu pessoalmente me sinto assim muito gratificante por esse trabalho, é que você vê pessoas felizes. Então, o meu trabalho é tornar pessoas felizes. Não há nada mais gratificante do que a gente ver pessoas que outrora eram pessoas dependentes de outro, da família ou mesmo da igreja, para receber recursos financeiros, se torna a pessoa até deprimida, não tem aquela dignidade. Então, depois a gente vê nos olhos essas pessoas com alegria dizer que está ganhando o seu próprio sustento. Hoje eu sei que Deus é um, Jesus Cristo é outro, e o Espírito Santo é um personagem em espírito. Daí toda a minha vida mudou. Hoje eu tenho uma família, tenho 4 filhos, tenho uma esposa que eu a amo, sou fiel a ela. Eu acredito que um amor de um homem por uma mulher tem que durar para sempre, não até que a vida os separe.